Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. 1.2 Breve histórico. O historiador francês François Charlier destaca uma característica básica do conjunto do mundo agrário latino-americano. A grande propriedade resiste, se adapta ou se afirma em qualquer que seja a conjuntura. Antes da Lei de Terras de 1850, o processo de grilagem girava em torno das sesmarias, sendo registrados diversos métodos criminosos de obtenção de terras, a exemplo de posse de múltiplas sesmarias, por vezes em conluio com testas de ferro, caça e assassinato de indígenas com posterior ocupação de suas terras, o poder de poucas famílias sobre o aparato jurídico, acabando por legitimar a grilagem utilizando interpretações criativas das leis, doação e transmissão por herança de terras, entre outros. O contexto sociopolítico mudou em meados do século XIX, quando, por quase toda a América Latina, abre aspas, iniciava-se a era das reformas liberais. Na Argentina, México, Peru ou Brasil, tratava-se de criticar as velhas estruturas herdadas do período colonial e de propor reformas que modernizassem a economia e a sociedade dos países latino-americanos. Em verdade, constituía um esforço de adequar as velhas estruturas produtivas latino-americanas às novas necessidades dos mercados capitalistas em expansão. A Lei de Terras de 1850, como afirma Pietro 2020, foi o primeiro marco jurídico nacionalizado da legalização da grilagem de terras no Brasil, atropelando nativos e outras populações locais com métodos alternativos de uso de terra. A chamada Lei de Terras de 1850, no Brasil, é um bom exemplo do uso de uma legislação modernizante e reformista para a expropriação de camponeses e índios. Em várias regiões de ocupação antiga, sob forma de uso tradicional da terra, o governo imperial do Rio de Janeiro faz exigências de apresentação de títulos e estabelece a compra como única forma de acesso legal à terra. Ora, para imensos contingentes iletrados da população, no mais das vezes seriamente apegados às formas tradicionais de cooperação nas faunas agrícolas, a legislação emanada do Rio de Janeiro não possui qualquer sentido. Para populações locais, a noção de terra ocupada é bastante mais ampla que a de terra com título de propriedade. As consequências eram, evidentemente, catastróficas. Os grandes senhores, principalmente de gado, vindos do litoral, conseguiam registrar em cartório amplas áreas de terra, já que não se reconheciam as posses tradicionais e as formas de ocupação comunitárias, conseguindo, em seguida, através de incrível violência, expropriar camponeses e índios. E agora você ouve o Damião dos Santos, uma das lideranças que integram a Associação Quilombo Calunga e morador do Engenho. Pois é, o problema é que a gente só passou a ter direito foi... Eu não lembro que ano, né? Mas é bem recente com esses decretos. Porque até então, negro, povos não tinha direito, né? A terra não podia registrar. Eu fiquei sabendo que quando a igreja começou a fazer título, passar as terras para proprietários, a gente era vetado, né? Apesar de você estar vivendo ali há muitos anos, então se a igreja passasse a terra para um proprietário, ele chegava aqui e simplesmente falava, essa terra aqui agora é minha. Aí a gente que só conhecia ali, que viveu ali a vida inteira, cresceu ali, teria que sair, né? Simplesmente baixar a cabeça e sair da terra que o cara tinha acabado de adquirir, que ele nunca tinha visto na vida dele, e ali estava toda a história de vida de uma família, mas isso não era levado em consideração, né? Mas os fazendeiros, eu não sei se eles não chegou a conhecer esse lado, né, da história, assim. Porque eles falam que é direito da família deles, mas a gente estava lá antes da família deles, antes do primeiro da família deles chegar. Apesar desse direito não existir direito naquele tempo, né? Não ser reconhecido como direito e tal.
A ausência de discussão sobre o termo terras públicas abriu brecha para o surgimento de uma rede de solidariedade, que tinha por objetivo a falsificação de títulos legitimados por escrivães mediante suborno. Era sabido que o poder central do império não tinha capacidade para fiscalizar o processo de ocupação de terras, e com o aparato militar na mão dos grandes proprietários, era comum o aumento da fronteira das propriedades por meio da violência. Já nesse período, não são raros os casos de conflitos entre latifundiários e posseiros ou indígenas, pois, desconhecendo as formas tradicionais de posse e do uso da terra, as chamadas terras de negros ou terras de índio aprofundam-se as possibilidades de expropriação das terras ocupadas pelo campesinato negro, índio ou mestiço, formado ao longo dos séculos da história colonial. Nenhum dispositivo estabelece limites à grande propriedade ou um imposto territorial, da mesma forma que a abolição gradual, que se completará em 1888, não prevê qualquer mecanismo de assentamento ou colonização agrícola para ex-escravos. Assim, ao iniciar-se o século XX, por toda a América Latina, o sistema latifundiário havia se fortalecido, muito especialmente em função das reformas liberais do século XIX. O método mais comum era a falsificação de títulos, por meio do afamado método dos grilos ou urina de equinos, já que os registros eram precários e a fiscalização possuía baixíssima eficácia. Junto com a Lei de Terras de 1850, a tentativa de regularização de terras através dos Registros do Vigário, em 1854, inaugurou mais uma forma de legalização de grilos, abrindo a possibilidade de proprietários estenderem, nas declarações paroquiais, o quanto quisessem suas propriedades. A precariedade dos registros e dos mapas foi assinalada no mesmo século, inaugurando a grilagem por meio de medições fantásticas, reforçada pelo descaso do Estado ao fingir ignorar o que ocorria, não tomando, com isso, medidas cabíveis para dar fim a esse estado de coisas, revelado nas constantes ilegalidades frente às áreas devolutas e na decorrente violência contra os camponeses. Estreava-se o esticamento, que consiste na aquisição de uma área sem delimitação exata, a qual são anexadas posteriormente as áreas adjacentes. Com a conivência dos cartórios, estas áreas eram passadas para o Livro de Registro das Propriedades Imóveis, técnica que será amplamente utilizada nos próximos séculos. O período de decadência do Império e ascensão da República é marcado por negociatas com a elite de grandes proprietários, forjando o novo regime sob o pilar da concentração de terra. Como bem resume Linhares e Silva, a desigualdade da propriedade deveria ser a base para a pretensa igualdade política apregoada na Constituição da República. Não só o novo regime não dava qualquer passo em direção à liquidação do passado colonial, com sua fileira de injustiças, como ainda acumulava novas injustiças. A primeira década da República fora marcada por uma atuação praticamente nula do poder federal em relação à questão agrária. A própria Constituição Federal de 1891, que, em seu artigo 64, garantia a transferência das terras públicas para o patrimônio dos estados da Federação, dando-lhes a prerrogativa de legislar sobre o tema. Assim, abria-se ao poder colonial, oligárquico e coronelista a possibilidade de legitimar suas ações de assambarcamento fundiário. Originava-se, desta forma, mais uma corrida em direção à formação de amplos domínios fundiários no país, reafirmando-se a ordem latifundiária. Não era apenas a Constituição que reforçava o plantacionismo. A Lei que orça a Receita Geral da República, de 1891, inaugura uma série de dispositivos repetidos em quase todas as leis orçamentárias posteriores, visando a regular a situação dos arrendatários, em verdade grandes proprietários, das terras públicas. Estes grandes fazendeiros, que haviam ocupado terras públicas sem qualquer mecanismo de legitimação ou pagamento, procuravam, com a mudança do regime, legalizar a sua situação.
Foram enormes os passos dados rumo à consolidação da grilagem como principal ferramenta de aquisição de terras no país, em que a argamassa que unia a elite nacional, como reconhecido por Linhares e Silva, 1999, era a oposição a qualquer forma de propriedade alternativa da terra, como a terra comunal ou as terras ditas de santo ou de negros. A nova regulamentação se dá através do decreto número 10.105, de 5 de março de 1913, Novo Regulamento de Terras Devolutas, Coleção de Leis do Brasil, 1913. A principal característica da nova legislação consistia em reconhecer o fracasso da Lei de Terras de 1850, que impunha a compra como único meio de acesso e legitimava outras formas de posse, particularmente a invasão e apossamento de terras públicas, chamadas de devolutas por grande parte dos proprietários. Paralelamente, seguindo o uso republicano, consagra a estrutura fundiária existente, reconhecendo todos os títulos anteriores, inclusive as terras não medidas ou demarcadas, bem como as áreas maiores do que constava nos documentos de titulação e mesmo que em apenas princípio de exploração, artigo 3º. Por fim, se legitimava qualquer posse de terra que viesse a ser declarada, artigo 4º, ainda que apenas com vestígios de ocupação transitória, um par de árvores abatidas ou uma picada na floresta. Simultaneamente, dava-se um imenso passo em direção à expansão dos já imensos latifúndios. As terras intocadas, porém declaradas campos de cria ou pastos, mesmo sem qualquer vestígio de ocupação, eram legitimadas em posse dos fazendeiros. Ora, o que significava isso? Que, em verdade, qualquer declaração de um latifundiário afirmando possuir uma terra em qualquer situação receberia o aval do governo. E mesmo com tamanhas concessões, o novo regulamento caiu, pois a elite agrária não desejava nenhum tipo de regulamentação da estrutura fundiária. Entretanto, nem todo o poderio político do latifúndio conseguiu impedir o surgimento de bolsões de resistência e que estouraram guerras abertas pelo país, a exemplo de Canudos e Contestado, bem como nos lembra Antônio Bispo dos Santos, 2015. Com a promulgação da primeira Constituição Republicana, em 24 de fevereiro de 1891, todos os analfabetos, em sua imensa maioria negros e índios, perderam o direito ao voto e o direito de serem eleitos, assim como também foram cerceados o direito de falarmos as nossas línguas, de praticarmos os nossos cultos, de festejarmos, etc., criminalizando e ou impondo uma série de dificuldades para mantermos vivos todos os símbolos e as significações dos nossos modos de vida. Tamanha foi a opressão sofrida nesses tempos, que durante todo o período republicano, de 1889 a 1930, assistimos no Brasil à eclosão de inúmeros conflitos e rebeliões, inclusive no interior da própria organização político-social dos colonizadores, como, por exemplo, a Revolta da Chibata, em 1910, a Revolta dos Tenentes, 1922, e a Revolta de 1924, que se desdobrou na Coluna Prestes. Como nos lembra Clovis Moura, não é por acaso que logo depois da proclamação da República, cria-se a Lei da Vadiagem para agir como elemento de repressão e controle social contra essa grande franja marginalizada de negros e não brancos em geral, e que persiste e é reforçada no próximo regime. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília.
Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.